Quando falamos em leilão de imóvel, imediatamente surge na nossa cabeça aquelas preocupações. Pô, será que eu preciso de muito dinheiro para participar de um leilão? Deve ser muito complicado. Ou o risco é muito grande participar de um leilão de imóveis. E hoje eu vou mostrar para vocês que a coisa não é bem assim. Então, nós trataremos basicamente de 4 mitos atrelados à figura do leilão de imóvel que acabam impedindo aquele que eventualmente tem algum interesse ou até mesmo investidores de imóvel de participar de leilão. O primeiro grande mito que todo mundo acaba questionando é: bom, será que eu preciso ter muito dinheiro para participar de um leilão de imóvel? Para de repente aproveitar alguma oportunidade que eu vi num anúncio, que eu vi na internet falando de um leilão específico de algum imóvel? Bom, em linhas gerais, nos dias de hoje, essa não deve ser mais uma preocupação para quem pretende ou gostaria de arrematar um imóvel em leilão. Até porque a grande maioria dos leilões, e aqui a gente vai falar de uma forma mais genérica, porque claro que existem algumas especificidades, mas de uma forma mais genérica, hoje a grande maioria dos leilões permitem inclusive o financiamento do próprio imóvel. Então, quero arrematar um imóvel, quero arrematar isso num leilão, aí muitas vezes o próprio leilão permite que você financie como um contrato de financiamento normal, 420 meses o imóvel. Em alguns casos tem lá a possibilidade do parcelamento legal em até 60 parcelas para aquisição deste imóvel. Então, o mito de que a gente precisa ter muito dinheiro na mão para poder adquirir um imóvel de leilão, isso não é verdade, porque através dos financiamentos, hoje existe uma flexibilização muito grande para a aquisição desses bens. O segundo mito, que é muito comum ouvirmos aqui no dia a dia, é com relação à chamada máfia dos leilões. Então, normalmente as pessoas chegam até a gente para questionar se, será que eu consigo mesmo arrematar o imóvel? Será que não tem um conluio por trás aí deste leilão? Será que já não tem as pessoas certas indicadas para arrematar esse bem? E eu vou dizer para vocês que antigamente isso podia até acontecer com mais frequência. Também não vou dizer que é impossível de acontecer nos dias de hoje, mas é certo que depois da pandemia, com a virtualização dos leilões e os leilões hoje digitais, a possibilidade de que muito mais pessoas participem dos leilões e que consigam arrematar, ela é significativa. Então hoje qualquer pessoa, claro, desde que habilitada, pode se cadastrar num site de leilão de algum leiloeiro e apresentar lá o seu lance no imóvel que pretende. Então, na minha modesta opinião, isso não é uma preocupação de quem pretende ou gostaria de arrematar algum imóvel no leilão. Um dos mitos recordistas de pergunta que no dia a dia a gente acaba tendo que responder é sobre imóvel ocupado. Ah, mas vou adquirir um imóvel de leilão e está escrito lá no edital, está escrito lá no site do leiloeiro que o imóvel está ocupado. Deixa para lá, isso dá muito trabalho, é melhor eu não mexer com essa questão. Por que a gente diz que isso é outro mito? Porque, de fato, o fator imóvel ocupado, ele deve ser considerado para quem pretende arrematar o imóvel. Mas isso não é um complicador significativo. Hoje existem ferramentas e acontece cada vez com mais facilidade a retomada do bem por quem acaba arrematando. Evidente que não é para todo mundo. Se você está lá, construiu o dinheiro da sua vida e pretende arrematar um imóvel para morar e tem lá no edital do leilão que você está interessado a indicação de que o imóvel está ocupado, talvez, se o teu caso é exatamente esse que eu estou trazendo, você depende da arrematação para morar no imóvel, talvez essa não seja uma boa indicação para você. Por quê? Por mais que haja hoje em dia ferramentas que permitam que você retome com rapidez o imóvel, pode acontecer também algum tipo de entrave na retomada desse bem que vai retardar um pouco essa questão, a possibilidade de você pegar as chaves do imóvel ou de ingressar dentro do imóvel. Tirando esse ponto, se você é um investidor ou não tem pressa para pegar a chave do imóvel, ou esse é um ponto que não te amedronta, não se preocupe, a possibilidade de retomada é real.
você, uma vez que arremate o imóvel, conseguirá ser emitido na posse, ou seja, pegar a chave e entrar para dentro do imóvel. Então esse mito é mais um que não é verdadeiro. E por fim, vamos trazer para vocês aqui o quarto mito, que também é muito discutido quando se fala em leilão de imóveis, que é a figura do arrematante malvadão. Pô, mas você vai arrematar um imóvel de leilão justamente daquela pessoa que não conseguiu pagar o financiamento ou daquela pessoa que não tem condição de pagar o condomínio. E vamos lá, o que é que eu entendo sobre isso? É claro que tem duas vertentes aqui. Uma questão é a questão legal, outra a questão moral. Mas é importante que você entenda que o leilão, ele possui uma finalidade jurídica de equilibrar as relações jurídicas. E o que é que eu quero dizer com isso? Imagine que você adquire um apartamento e você precisa pagar o condomínio. Por quê? Porque as despesas do prédio são rateadas entre todos os condôminos. Se você não paga o condomínio do seu prédio, obrigatoriamente você está aumentando o custo para as demais pessoas que pagam. E se isso acontece com uma única pessoa, ok, mas se todos os moradores decidem parar de pagar o condomínio por si só não se sustenta. Então, é claro que a lei ela oferece ferramentas para que o condomínio possa cobrar esta dívida, este valor, e uma das ferramentas é levar esse imóvel para leilão. Então, quando alguém arremata um imóvel derivado de dívida de condomínio, por exemplo, o problema não está na pessoa que arremata, o problema está na pessoa que não realiza o pagamento do débito condominial. Ah, mas a pessoa se apertou, a pessoa não tem condição de pagar. Então, é evidente que essa pessoa precisa se readequar o padrão de vida àquilo que, evidentemente, ela possa pagar. Então, esta figura da pessoa que arremata o leilão, um imóvel no leilão decorrente do não pagamento do financiamento. Se a gente tem a possibilidade do financiamento imobiliário, é porque a gente precisa que as pessoas que façam o financiamento o paguem. Porque se as pessoas decidirem, então, parar de pagar o financiamento do imóvel, é certo que o banco também vai parar de fazer financiamento de imóvel. Então, quando a gente diz que a finalidade dessas ferramentas é equilibrar, é só permitir e forçar com que as pessoas cumpram as obrigações que elas assumiram. Então, esta figura de que quem arremata um imóvel de leilão é, entre aspas, o malvadão, é mais um mito dos leilões. Com isso, a gente pode enxergar que os maiores riscos, quando se fala em leilão, eles acabam não sendo jurídicos, mas sim a falta de informação de quem pretende arrematar um imóvel de leilão. Por isso que, para quem não tem um conhecimento mais técnico, para quem não tem todas as informações necessárias sobre como funciona efetivamente um leilão de imóvel, é fundamental que, ao menos no início, você busque aí o auxílio de um profissional especializado e habilitado para te acompanhar nessa jornada. Mas lembre-se que leilão de imóvel pode sim te mostrar aí grandes oportunidades para adquirir o seu bem.